Não dê espaço para as pessoas que te atormentam. Eu sei que falar é fácil, resolver essa situação na vida real, no dia a dia, é algo bem difícil, porque muitas vezes estamos em meio a pessoas que ficam nos atormentando. E não é tão simples assim empurrá-las para algum canto, para seguir o seu caminho. Muitas vezes, em meio a pessoas assim, faz-se necessário todo um jogo, toda uma flexibilidade, toda uma maneira de agir, notadamente no trabalho. Pessoas que atormentam os seus semelhantes no trabalho são perigosas, guardam informações, observam o semelhante para tentar imputar-lhe algum erro, algum equívoco, alguma culpa. Existe um mau caratismo naquelas pessoas que atormentam os seus semelhantes, porque alguém que está em paz consigo mesmo, que vive a sua vida, que tem uma boa intenção, cuida de si próprio, faz o seu trabalho, procura ser educado, mas não atormenta seus semelhantes. Mas aqueles que atormentam não estão em paz consigo, não têm uma energia boa, uma boa intenção. Pessoas assim não vivem, vegetam, e por causa disso precisam incomodar os outros para sentir-se vivas. Olhem que ironia, pessoas assim precisam incomodar os outros para sentir-se vivas, mas é assim. Então, no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, muitas vezes é difícil lidar com pessoas assim porque elas puxam o saco do patrão, ficam ali em volta dele, denunciando os demais funcionários, fazendo a cama de gato, como se diz na gíria. E daí é preciso tomar um pouco de cuidado com essas pessoas, porque elas mentem, elas inventam determinadas situações para tirar da jogada um determinado indivíduo e ficam atormentando este indivíduo que é indesejado. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, este indivíduo indesejado é aquele que nem incomoda o perturbador, que não está nem aí, que cuida da sua vida, faz o seu trabalho, procura estar em paz. Mas este estar em paz incomoda, porque aquele que atormenta não está em paz e lhe perturba a ideia de que alguém possa estar em paz, numa boa energia, numa boa frequência. Então, a forma de lidar com pessoas que atormentam é não lhes dar espaço. Manter uma certa distância, ser educado, é claro, não ser grosseiro e não deixar o rabo preso, como se diz. O que é deixar o rabo preso? O ser humano deixa o seu rabo preso por desatenção, quando fala algo na hora errada, de uma forma equivocada. Então, com pessoas que atormentam, não podemos falar muito, não podemos abrir a boca, não podemos expressar determinadas coisas. É preciso falar bem pouco perto de pessoas assim, porque são como um radar que ficam ali captando, ficam armazenando informações para depois utilizá-las contra o semelhante. Então começa por aí, não dar espaço, muito espaço para essas pessoas. Não falar muito perto delas, manter um silêncio, ser reservado, ser discreto, ser alguém que cuida da sua função, das suas tarefas, das suas obrigações e que não busca intimidade com os demais. Quando somos reservados, acabamos nos livrando de inúmeros problemas, porque é justamente a falta de reserva, a falta de uma certa distância
que faz com que o ser humano se envolva inadequadamente com seus semelhantes. E quando se trata de criaturas que gostam de atormentar, é tudo o que elas querem: alguém que lhes dê espaço, alguém que lhes conte segredos, alguém que fofoque sobre os demais, porque isso depois é invertido e muitas vezes é utilizado como uma ameaça para depois fazer o outro ceder, fazer o outro sentir-se intimidado. Então começa por aí: não falar muito, não dar confiança, não dar espaço. Na vida profissional, no ambiente de trabalho, é bem difícil muitas vezes lidar com pessoas assim, porque elas buscam prejudicar o semelhante. Isso em qualquer espécie de atividade profissional. Em qualquer espécie, seja numa empresa, seja no comércio, seja num escritório, seja numa escola, na função de professor ou numa universidade. Independente do ambiente, da área, do ramo, encontra-se pessoas dessa espécie que atormentam, que não deixam os outros em paz porque elas não estão em paz. E isso é algo terrível. Na vida familiar é um pouco mais fácil ou não, dependendo do caso, porque se pode literalmente fechar as portas para essas pessoas. Na vida familiar, o ser humano ele não corre o risco de ganhar a conta, de ser demitido, de ser dispensado. Tudo que pode acontecer na vida familiar por causa dessas criaturas que atormentam é o ser humano perder os parentes por causa dos atormentadores que ficam manipulando, que ficam fofocando, que ficam armando situações. Mas se na vida familiar o ser humano perde parentes, perde o contato, perde a intimidade, perde o relacionamento com os parentes, ele não perde nada, na verdade está simplesmente se libertando. Então isso acaba propiciando para o ser humano, na verdade, uma vantagem, uma libertação. Já no ambiente de trabalho é um pouco mais complicado. Ali o ser humano não pode deixar nenhum vestígio, nenhuma ponta solta para esses indivíduos atormentadores que se aproveitam disso, porque querem crescer na empresa. Muitas vezes é assim, os atormentadores eles querem crescer, querem colocar de lado os demais colegas de trabalho, e a forma como atormentam apenas demonstram que estão ali intimidando, estão ali gerando um mal-estar, para que os demais saiam do caminho, abram um caminho para que os atormentadores possam crescer. Mas é fato que tudo volta contra o ser humano também em determinado momento. Isso é fato. Essas pessoas que têm esta postura acabam se prejudicando em determinado instante. O problema é aquele ambiente de trabalho onde uma grande gama de atormentadores se concentra, porque isso acaba acontecendo também. Dependendo da postura do proprietário da empresa, do comércio, dependendo da postura da chefia, da gerência, se é alguém que tem uma postura assim, isso atrai pessoas dessa espécie. É a lei da igual espécie atuando, fazendo com que pessoas da mesma vibração ocupem o lugar, ocupem o espaço. E daí, quando alguém está sozinho em meio aos atormentadores, a melhor coisa que pode fazer é pedir demissão, pedir a conta, ir embora e procurar um ambiente mais saudável. Quando não resolve ser discreto, silencioso, ficar no seu canto,
ser uma pessoa mais privativa, o melhor que se pode fazer é sair do trabalho. Sair deste ambiente viciado e tóxico e procurar emprego em outro lugar. Sempre existem oportunidades e possibilidades para aquele que é mais na sua. Eu sei que no mundo atual não é fácil porque esta humanidade atormentada atormenta as pessoas. Isso é um fato. A maioria esmagadora das pessoas não tem paz, não tem equilíbrio emocional, não dispõe de uma saúde emocional. Isso faz com que todo o seu caos interior respingue nas demais pessoas, gerando o desconforto, um desajuste, a desarmonia, o desequilíbrio. E frente a isso, é preciso saber lidar. Muitas vezes não é tão fácil pedir demissão e ir embora. Às vezes, o indivíduo incomodado, que é incomodado pelos atormentadores, não pode simplesmente sair. Acaba tendo que se ver obrigado a suportar isso por um determinado tempo, não conseguindo mais ali no ambiente de trabalho lidar com isso. Mas devido a determinados compromissos precisa ficar ainda um tempo. Muitas vezes é assim. Pode até ser um resgate kármico. Às vezes uma pessoa que é atormentada nesta vida atormentou seus semelhantes numa encarnação passada. E daí os laços kármicos fazem com que alguém assim tenha que sentir na própria carne aquilo que fez os outros sofrer. É verdade que às vezes a pessoa busca fazer de tudo para sair deste ambiente tóxico, através de todas as maneiras possíveis, mas não consegue se libertar tão fácil, demora um tempo. Na vida familiar, muitas vezes é assim. O indivíduo faz de tudo para se libertar desta situação, mas não consegue. E daí, em alguns casos, são realmente laços kármicos que precisam ser resgatados. Alguém, por parte de alguém que fez algo parecido numa outra encarnação. Mas claro, o ser humano também não pode se acomodar. Não pode se acomodar no ambiente de trabalho acreditando que é assim, se tornando submisso a uma situação dessas, aceitando com a desculpa que tem contas para pagar, que precisa sustentar fulano, beltrano, cicrano, que precisa pagar o financiamento do automóvel, da casa própria, ou seja o que for. Muitas vezes as pessoas se submetem aos atormentadores por indolência, por comodismo, comodidade, preguiça muitas vezes, falta de autonomia, independência, fraqueza, incapacidade de mudar o rumo da sua vida. O ser humano precisa sempre estar pronto e aberto para buscar mudar o rumo de sua vida quando as coisas não vão bem. Isso é fato. Não adianta querer radicalizar, chutar as coisas e as pessoas, sair chutando os atormentadores, mas também não se submeter a eles. Mas dependendo do caso, faz-se necessário também peitar os atormentadores e colocá-los no seu devido lugar. O ser humano precisa ter a sensibilidade para conseguir pesar cada momento em sua vida. Porque existem momentos em que é preciso peitar, existem momentos em que é necessário se recolher, ficar quieto, tem horas que faz-se necessário agir, tem horas que faz-se necessário não agir. Tudo depende de cada momento, de cada situação, do estágio de resgate kármico em que o indivíduo se encontra. Às vezes ele está num estágio de resgate kármico que ele não conseguirá fazer muita coisa, mas depois, em outro momento, conseguirá fazer muito em pouco tempo.
Isso tudo é bem particular e é bem pessoal de cada um. Cada um, num momento da sua vida, numa fase da sua vida, não existe uma receita pronta para lidar com as situações. A única receita, entre aspas, que existe é ouvir a sua intuição e sentir o que precisa ser feito. Se é hora de peitar, de rachar, de se afastar, de pedir demissão, ou se é hora de ainda esperar, de aprender um pouco com isso, porque é fato que por mais desagradáveis que sejam as situações e as pessoas em volta muitas vezes, tudo isso traz aprendizados, tudo isso colabora para o amadurecimento, o crescimento. Então, o principal é não dar espaço para os atormentadores, não falar muito com eles e não externalizar muitas coisas para eles. A reserva é a melhor coisa, porque os atormentadores vão se utilizar do que é dito para atormentar, para incomodar ainda mais. Isso é um fato. Então, o que o ser humano precisa é ter dentro de si essa sensibilidade para saber o que fazer em cada momento, em cada situação da sua vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!